Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, estamos nos aproximando do final de semana e somos chamados a ser muito gratos a Deus por ter vivenciado essa semana. Quantas pessoas desejaram vivenciar e não tiveram essa oportunidade? Então, agradecemos a Deus profundamente do nosso coração e que possamos sempre nos alimentar com a palavra de Deus para que possa sempre inflamar o nosso coração para desejar cada vez mais as coisas do céu. Hoje celebramos a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. O evangelho que ouviremos nos apresenta a cena de sua vocação, que é tirada de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra contida nos evangelhos perdoe os nossos pecados. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o evangelho que acabamos de ouvir nos apresenta a cena da vocação de Mateus. É uma passagem simples, mas profundamente transformadora e nos ensina muito sobre o chamado de Deus e a missão da misericórdia que todos somos convidados a viver. A história começa de maneira inesperada. Mateus, que também é conhecido como Levi, está sentado em sua coletoria, cumprindo seu trabalho de cobrador de impostos. Ser cobrador de impostos naquela época era uma função desprezada pelo povo, visto que muitos consideravam esses homens traidores por trabalharem para o Império Romano, por muitas vezes cobrarem taxas abusivas. Mateus, portanto, era visto como um pecador público, alguém indesejado na comunidade. É nesse contexto que Jesus passa, olha para Mateus e diz: Segue-me. Sem hesitar, Mateus se levanta e segue Jesus. Irmãos e irmãs, aqui vemos a profundidade do olhar de Jesus. Jesus não vê Mateus apenas como os outros viam, um homem corrupto, um pecador. Ele vê além das aparências, ele enxerga o coração, a alma e a possibilidade de transformação. Para Deus, não importa o passado da pessoa, o que importa é o seu futuro, sua disposição em responder ao chamado. O gesto de Mateus é uma resposta imediata e radical. Ele não hesita, não olha para trás, não pondera sobre o que vai deixar para trás. Ele simplesmente confia e segue. E ao seguir Jesus, sua vida é totalmente transformada. Mateus deixa de ser um cobrador de impostos e se torna um apóstolo, um daqueles que levariam a boa nova do reino de Deus ao mundo inteiro. Após o chamado, a narrativa nos leva a uma cena em que Jesus está à mesa em casa de Mateus e outros cobradores de impostos e pecadores. Isso provoca indignação entre os fariseus, que perguntam aos discípulos: Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Essa pergunta revela uma mentalidade legalista e excludente, que mede o valor das pessoas por suas ações passadas e seus erros. Mas Jesus, com sabedoria e compaixão, responde: Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, está a essência da missão de Jesus e do evangelho que Mateus registraria: a misericórdia. Jesus não veio para aqueles que se consideram perfeitos ou justos, mas para aqueles que reconhecem sua fraqueza, sua necessidade de cura, sua sede por perdão. O chamado de Mateus e a resposta de Jesus aos fariseus são um convite para todos nós. Deus não exclui ninguém, pelo contrário, Ele nos chama a acolher a misericórdia em nossas vidas e sermos portadores dessa misericórdia para os outros. A frase de Jesus é um lembrete de que muitas vezes podemos nos comportar como os fariseus.
Julgamos os outros por seus pecados, por seus passados, e nos esquecemos de que o coração do Evangelho é o amor misericordioso de Deus. Se Cristo não se envergonhou de se aproximar dos pecadores e de os acolher em sua mesa, quem somos nós para excluir ou julgar alguém? Na festa de São Mateus, somos convidados a refletir sobre a nossa própria vocação, assim como Mateus. Deus nos chama em meio à nossa vida cotidiana, com todas as nossas imperfeições e fraquezas, e nos oferece a chance de uma transformação radical. Ele nos convida a o seguir e a confiar em seu amor e deixar para trás aquilo que nos afasta de sua presença. Além disso, a festa de Mateus nos chama a viver a misericórdia. A exemplo de Jesus, devemos ser capazes de olhar para os outros não com olhos de julgamento, mas com olhos da compaixão. A Igreja, como corpo místico de Cristo, deve ser uma mesa aberta, onde todos são bem-vindos, especialmente aqueles que mais precisam da graça de Deus. Que São Mateus interceda por nós, para que, como ele, tenhamos a coragem de nos levantar e seguir Jesus quando ele nos chama. E que possamos, em nosso caminho, ser sinais vivos da misericórdia de Deus para o mundo. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, rezemos para que a nossa vocação esteja cada vez mais em sintonia com o projeto de Deus, que o nosso coração acolha esses chamados, para que assim possamos ir nos convertendo, nos aperfeiçoando nessa jornada que nos guia para o reino dos céus. Rezemos com fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, peçamos a bênção do Deus Todo-Poderoso pela intercessão de São Mateus, apóstolo e evangelista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso pela intercessão de São Mateus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, um bom final de semana e até segunda-feira com mais uma reflexão do Evangelho do Dia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia.